Acabo de receber do meu amigo Jorge Costa Pinto este gravador para que eu verifique o que se passa com ele. Aparentemente tem qualquer coisa relacionada com o movimento, não tenho bem a certeza. O meu amigo Jorge Costa Pinto tem um programa na RDP que eu aconselho vivamente, que é o programa Coreto. É um programa excelente sobre bandas filarmónicas, militares e afins. Este gravador é um Sony, modelo TC250A. Eu consegui encontrar o manual de manutenção dele, imprimi algumas folhas. Este gravador é um gravador de quarto de pista. Portanto, ele permite que se grave a fita magnética para um lado, vira-se a fita e grava-se para o outro novamente. Portanto, no total, ele numa fita de quarto de polegada pode gravar um total de 4 pistas. É um gravador estéreo, portanto pode gravar estéreo para um lado e estéreo depois para o outro. Ora bem, este gravador trabalha a 7,5, 3/3/4, portanto 19 cm e 9 cm e meio aproximadamente de velocidade. Isto é velocidade por segundo. Ele terá uma série de fitas magnéticas antigas que gravou a 3/3/4. Portanto, são fitas bastante antigas. Atenção que dir-se-á que parece um pouco estranho gravar-se a uma velocidade tão baixa, ou ter-se gravado a uma velocidade tão baixa, mas a verdade é que naquela altura as fitas eram particularmente caras e, portanto, poupava-se fita, evidentemente. A qualidade em relação a 7,5 será mais ou menos metade, portanto, a relação sinal-ruído ficará grandemente afetada, portanto, terá, grosso modo, o dobro do ruído a 3/3/4 e também as frequências mais altas irão desaparecer, provavelmente não gravaria, não sei aqui o que diz a especificação, mas a 3/3/4 não gravaria mais de 13.000 ciclos, ok? De 30 ciclos a 13.000. Bom, a vida é o que é e as fitas foram gravadas assim e ele precisa de tentar ler as fitas para as utilizar, para as aproveitar, ou para aproveitar as gravações que lá estão, e pediu-me para verificar este gravador. Este gravador, portanto, isto é aquilo que, grosso modo, na altura se chamava um gravador doméstico, mais ou menos doméstico. Tipicamente os gravadores mais industriais ou profissionais não tinham esta configuração de pistas. Eles só podiam gravar para um lado. Portanto, uma gravação estéreo ocupava a altura toda da fita. Não é o caso deste, que ocupa apenas metade. Ora bem, isto tem aqui estas borrachitas que servem para segurar as bobinas caso o gravador esteja na vertical. Para que não aconteça como aconteceu uma vez num espetáculo, que esta coisa saltou fora e eu tive que andar a correr e a apanhar a fita do chão. Bom, normalmente isto não era necessário para usar na horizontal. Ora bem, portanto, isto era o tamanho mais ou menos máximo de fita que este gravador poderia levar. Não tenho a certeza, não recordo, ele tem aqui um pouco de espaço ainda, não sei se seria possível pôr o bobino um pouco maior, talvez, mas eu não me recordo se haveria deste tipo de bobinas um pouco maior. Em gravadores profissionais usavam-se estas bobinas, que são substancialmente maiores e, portanto, como se vê, praticamente do tamanho do gravador. Mas não era o caso deste. Alguns até permitiam que se pusesse aqui um adaptador, mas nunca uma fita destas entraria aqui, ok? Bom, ora bem, este gravador eu consegui, entre outras coisas, o esquema dele. Enfim, tenho ali o esquema todo, mas eu imprimi apenas a fonte de alimentação, porque talvez dê uma vista de olhos nesta coisa. Esta fonte é curiosa, portanto, falta aqui uma linha. Portanto, falta aqui uma linha neste sítio. De qualquer forma, isto é uma fonte de onda completa, portanto, é uma retificação de onda completa com transformador e tomada central. Curiosamente aqui o positivo é este e o negativo é o de cima. Os condensadores, como se nota, estão ao contrário. Ora bem, ao contrário em relação à posição, que hoje em dia habitualmente são desenhados, mas de qualquer forma este é o polo positivo, este é o negativo e ali está certo. Ora bem, esta fonte é curiosa porque é composta por 3 condensadores com 2 resistências. Isto é provavelmente a fonte possível para a época para não encarecer muito o gravador. São 3 condensadores de 500 microfarads. Este é de 50 volts, este de 25 e aquele de 15, não se percebe muito bem. Isto na altura usava-se para a tensão WV, que queria dizer Working Voltage. Este é 15, eu suponho que isto é um pouco baixo, mas
talvez seja um engano qualquer de qualquer coisa. Eu não sei ao certo porque ele aqui tem 20 volts, portanto ali 15 estaria com dificuldade. Bom, não interessa. Assim ao assado, logo se vê o que é que acontece lá dentro. De qualquer forma eu vou dar uma vista de olhos. A primeira suspeita para problemas de movimento neste tipo de gravador é para as correias. Estes gravadores mais baratos normalmente tinham apenas um motor e depois tinham um sistema de pequenas roldanas e correias e tal que faziam, enfim, que controlavam os vários movimentos, o cabrestante e estes dois, aqui destas duas, digamos, do sistema de controle das bobinas. E o que acontece é que normalmente, portanto, partiam-se as correias e acabou. Portanto, com os anos elas acabavam de partir. Provavelmente é o que acontece com este. Eu não tenho a certeza, ainda não abri, mas vou agora abrir. Estes gravadores, este gravador tem duas cabeças. Tem a cabeça de gravação e reprodução e tem a cabeça de apagamento. Os gravadores profissionais ou mais industriais tinham três. A cabeça, neste caso, portanto, a fita vai passar aqui, nesta zona, e quando se coloca, enfim, quando se faz play, quando se põe a tocar, digamos, tem aqui estas duas pecinhas metálicas com um feltro que encostava ligeiramente a fita contra a cabeça. Isto era típico daquela época por duas razões. As fitas eram de muito má qualidade. Enfim, muito má qualidade em relação ao que vieram a ser. Portanto, naquela altura era o possível. E elas deixavam um bocado de lixo por onde passavam. Aliás, aqui no rolete ainda se nota toda esta zona castanha. É resultado de lixo que foi ficando aqui ao longo dos anos. Isto foi sendo limpo, eventualmente não se conseguia já limpar melhor, não sei ao certo. Mas estes feltros serviam para forçar um pouco o encosto da fita contra a cabeça, para fazer um melhor contacto. Estas cabeças estão em razoável... Bom, estão um bocado gastas, de facto. Nota-se ali... Estava eu a dizer, portanto, nota-se aqui nesta zona já um certo desgaste. Portanto, a cabeça, quando é nova, tem toda assim, tem este aspecto. E ela vai ficando muito polida à medida que se vai gastando. Ela já tem um certo desgaste. Mas eu estive a tentar observar cuidadosamente e ainda não consigo ver o interferro. O interferro é uma pequena ranhura minúscula, mais ou menos microscópica, que há de estar ali a meio e que corresponde ao ponto em que o campo magnético da fita é lido. Portanto, eu não vejo ainda nada, com um pouco de sorte ela ainda está em condições para poder ler. Okay? Cá temos a cabeça de apagamento. Aqui vê-se bem o interferro, portanto a tal ranhura. Mas a cabeça de apagamento não tem o mesmo tipo de problema que tem esta. Esta aqui convém de facto que não se veja ou que, enfim, eventualmente com um pequeno microscópio, uma boa lupa, conseguia ver-se. Nesta altura ainda conseguiam ver-se os interferos, mas tinha que ser com bastante cuidado. Bom, isto parece estar em razoável bom estado e eu vou abrir para ver o que acontece. Esta pequena placa aqui era uma placa que se usava, e eventualmente usar-se ainda, para colar fitas magnéticas. Tinha dois tipos de corte. O chamado corte abrupto, portanto as fitas eram cortadas a 90 graus de forma a que o som passasse mais ou menos instantaneamente de uma zona para outra. Portanto, digamos, para que a zona em que tinha uma gravação e a outra ficassem, ou pelo menos a transição entre uma e a outra fosse mais ou menos instantânea. E aqui era uma transição um pouco mais adocicada, digamos, notava-se menos quando passava a coisa. Mas isto, naquela altura, qualquer coisa razoável já era bom. E é assim que se trabalhava. Ora bem, vamos ver. Ela não está a querer sair. Pois, faltam aqui estes ecos que têm que sair também. Não sei se tem parafuso, aparentemente não tem. Isto aqui é o circuito de gravação. Portanto, tem aqui o nível do canal esquerdo, o nível do canal direito, e para pôr a gravar tinha que se carregar neste botão. Provavelmente carregar neste botão e passar aqui para esta zona, portanto para forward, para andar para a frente. Isto aqui dá um toque, eu não sei se isto serviria para ligar o canal ou não. Havia casos em que os gravadores podiam gravar só um canal ou gravar só outro, não sei se seria o caso. Bom, para já... Ok, e vem ele. Ok, estes não têm parafuso, apenas por pressão
Se preciso fazer uma certa força. Já agora sem partir o botão. Ok. Tenho que tirar o roller. Evidentemente estava mesmo à vista, mas eu não estava bem atento. Ok, o roller eu já percebi que tem uma certa folga. Atenção às anilhas. Só tem aqui uma anilha, está um bocado sujo. E ele tem uma certa folga. Ok, mas se tem folga, com ela vai ficar, porque nesta altura não deve haver muitas hipóteses de encontrar outro. Ora, com jeitinho, ele aí vem. Portanto, ele tem aqui mais uma anilha aqui em cima. Ok, eu vou deixá-lo ficar nesta posição e tem ainda aqui uma embaixo. Um espaçador qualquer, mas eu não vou mexer nisto. Vou deixar ficar assim. Aliás, vou até fazer outra coisa. Eu vou tirar a tampa. Aí está o gravador. E vou já recolocar o roller por causa das tosses, porque eu aliás sou capaz de precisar de que ele esteja aqui depois para fazer experiências e para limpar, etc. Portanto vou já recolocá-lo. Ele entra aqui nesta posição. Ela não está muito limpa aqui esta zona, mas eu hei de limpá-la. Mas para já vou apenas montar para não haver problemas. Este parafuso já está um bocadinho massacrado. Isto já deve ter sido retirado uma série de vezes. Nada que surpreenda. Ora bem, portanto cá temos o gravador. E curiosamente a primeira coisa que eu observo é que ele não tem correias. Ou seja, tem aqui duas correias, esta e esta, mas estas correias serão apenas para movimentar aqui o contador de voltas. Mais ou menos contador de voltas. Portanto, ele está equipado com rodas cobertas a borracha. Eu não vejo de facto aqui. Exato, isto é o motor, o único motor que ele tem. E depois o movimento, esta trará o movimento daqui para aqui. Isto é o cabrestante, portanto o cabrestante tem esta massa grande. Tem um certo peso, e a ideia deste peso aqui, desta massa, é tentar evitar que haja flutuações de velocidade. Este não é um gravador por aí além, mas enfim, era uma forma que eles tinham de se defenderem das flutuações de velocidade, colocando uma massa bastante grande. Isto aqui tem, estes dois furos são os furos que habitualmente são usados para fazer com que, digamos, a massa esteja mais ou menos uniformemente distribuída, para ele não ficar, digamos, mais pesado de um lado que do outro, para que com a rotação ele não possa tentar fazer com que qualquer coisa aqui tente vibrar. Portanto, aqui um pouco de ferrugem, isto deve estar parado há uns anos, mas não é dramático. De facto ele não está assim como ao aspecto, e não vejo de facto correias partidas, portanto não sei qual será, portanto o meu diagnóstico um pouco a olho não se verifica. Bom, eu vou continuar, vou tentar perceber como é que se remove isto daqui da caixa. Provavelmente tem que tirar uns parafusos por trás e ele sai. Agora cá temos a parte de trás do gravador, cá temos o motor, e isto está aqui um senão, é que eu não posso pousar este gravador para o lado de trás, assim com duas cantigas, pela simples razão de que este motor sai fora em relação a estes quatro pés. Portanto eu vou ter que arranjar qualquer coisa para fixar aqui, de forma a poder deitar o gravador. Se eu não o fizer, arrisco-me a fazer grande disparate. Para o outro lado também se calhar não convém deitá-lo. Aqui está a cabeça e eu não quero fazer força na cabeça. Eu não sei se ela está alinhada, não sei se tem forma de a alinhar. Eu tenho a impressão que ela estará alinhada, porque me parece que aqui ainda vejo o verniz. Bom, não querem fazer força na cabeça, portanto eu não vou pousá-lo nem para um lado nem para o outro. Eu vou deixá-lo ficar assim um bocado nesta posição.
e vou ver o que é que consigo arranjar para pôr aqui assim, para segurar o gravador numa posição em que eu possa pôr a funcionar. Talvez até tente arranjar uma forma de eu poder deitar para os dois lados. Pois bem, deste lado nem é muito difícil resolver o problema, porque eu retirei estes pés da caixa do gravador e vou colocá-los aqui. Este parafuso, aliás, entra ali naquela rosca. Portanto, eu se colocar aqui os pés já tenho a altura suficiente para poder deitar. E é isso que vou agora fazer. Ok. Ora bem, já que tenho as 4 patas, já posso deitar o gravador. Já agora vou virá-lo. Ora bem. Ora cá estamos. Este volímetro caiu, ele estaria colado, mas parece que a cola já foi. Ok. Ora bem, daqui está resolvido. Vou agora tentar encontrar uma forma de poder deitá-lo ao contrário, para ver o que é que se passa no circuito do outro lado, nomeadamente a fonte de alimentação. Antes de ligar, eu pelo menos quando ligar quero estar atento. Preparei aqui 3 pedaços de varão rescate de 50 mm, aliás M5, mas com 50 mm de comprimento, e com umas anilhas vou agora colocar aqui para que isto sirva como espaçador. Ora bem, já tenho aqui os espaçadores e vou agora então virar o gravador. Ora cá está. Cá o temos. Só dar uma vista de olhos, ver se vejo alguma coisa de alguma forma danificada. Ora, isto deve ser a fonte de alimentação. Estão aqui as tais resistências de 100 ohms que aparecem no esquema. Eu suponho que isto tenha a ver com o motor, não tenho a certeza, mas é muito provável que tenha a ver com o motor. Isto será um motor de 50 ciclos AC normal, isto deve ser o condensador que trabalha com ele. Tem aqui uma coisa curiosa, tem aqui um tubo. Eu não sei para que serve, é um tubo um bocado duro. Bom, já vou investigar. Não me recordo de ver uma coisa daquelas num gravador. De qualquer forma, poderá até ser um ponto de lubrificação para levar óleo para algum sítio. Mas não tenho a certeza. Bom, isto está com bom aspecto. Isto está com bom aspecto. Ora bem, eu vou colocá-lo talvez lateralmente, apoiado talvez sobre esta zona aqui. Deixa-me ver aqui uma coisa. Ora, aqui é o conta-voltas, aqui deste lado tem este mecanismo. Bom, mas não deve haver grande problema. De qualquer forma, eu não sei se eu conseguirei deixar nesta posição, se ele se aguentará. Aguenta, ok. Então vou experimentar ligá-lo e dar uma vista de olhos para ver se ele acorda bem ou mal disposto. Ora, portanto, o power é aqui este botão, portanto é aqui este botão aqui em baixo, é este botão aqui o power. Agora, vamos ver se ele está desligado, tudo indica que sim. Vou tirar o fio daqui, passá-lo para este lado.
ver o que acontece. Arrancou. Acendeu aqui a luz, o motor está a trabalhar. Está o motor a trabalhar. Vou desligar. Está o motor a funcionar. Está a funcionar, não, para já não vejo nada. Vamos ver como está o movimento. Oi, aqui um problema. A velocidade deste motor baixou quando eu o deitei. Ups. Isto tem aqui qualquer coisa de folgas ou coisa do género. Eu vou desligar e vou olhar melhor um bocadinho. Portanto, ora, cá está o tal furo, o tal tubo. Isto é capaz de ser um ponto de lubrificação. Eu não imprimi o manual todo, mas tenho ali em PDF, vou dar uma vista de olhos. De qualquer forma, a impressão que eu tenho é que, exatamente, está aqui uma folga um bocado grande. Isto se calhar está sem lubrificação e esta variação de velocidade quando eu o deitei, que eu senti que o motor se foi abaixo, é capaz de ter a ver aqui com falta de lubrificação. Estes motores são muito pouco potentes, são em geral um bocado grandes e muito bem construídos do ponto de vista do balanço, etc. por aí fora, ou do balanceamento, dos pesos, etc. Costumam ser bastante bem construídos e costumam trabalhar livremente muito bem. Eu tenho a impressão que tenho que ver a lubrificação do motor. Estive a dar uma vista de olhos aqui. A impressão que eu tenho é que isto nunca foi mexido, o que é um bom sinal. Isto não foi mexido, não é agora que vai ser. Portanto, eu prefiro... notei aqui um pouco de desgaste aqui nesta zona. Há aqui um espaçador. Portanto, a função aqui desta coisa, desta pecinha, é manter a fita bem alinhada em relação a este outro espaçador que está aqui deste lado, que é este aqui. Okay? Este espaçador aqui. Okay? Portanto, a fita vai passar ali, vai passar no outro espaçador e vai ficar bem orientada de forma a passar na posição correta das cabeças. Aqui deste lado há ali um pouquinho de desgaste, mas o desgaste é pouco, apesar de tudo. Ali também tem um pouquinho, mas o desgaste é pouco. Ora bem, quando o desgaste é muito, a fita tem tendência a começar às vezes a prender, às vezes até a desfazer-se, digamos, a oscilar um pouco. Mas isto, o desgaste não é muito grande, eu não vou mexer porque a função deste gravador vai ser basicamente ler umas quantas fitas e provavelmente deixará de ter grande utilidade. Portanto, eu não vou correr o risco de me pôr ali a mexer, porque pode ser pior emenda que o soneto. Estive a estudar aqui a fixação do motor. O motor tem 4 pontos de fixação. Um aqui, outro ali e outro ali. Acontece que deste lado e deste não tem parafuso. Vê-se a rosca do motor, mas não tem lá parafuso. Deste lado tem um parafuso. Este aqui é capaz de sair com alguma dificuldade. Não sei se conseguirei desviar esta coisa. Talvez não consiga. Bom, se não conseguir, tenho que retirar esta roda. Mas aquela é que tenho que retirar de certeza, porque o parafuso está ali de baixo, vou ter que retirar esta. Mas, entretanto, uma vez que vou mexer nisto, eu vou começar por fazer outra coisa, quer dizer, vou fazendo pouco a pouco, mas vou-me apetrechar aqui com um certo número de materiais para poder limpar isto. Portanto, isto tem aqui restos de borracha e tal, um pouco sujo, mas não está muito. Apesar de tudo, esta zona é sempre um pouco mais suja, porque a fita tem tendência a deixar por aqui algum lixo. Mas ele não está muito mal, apesar de tudo. Há aqui uma série de zonas que têm massa consistente e assim vão ficar, porque a massa consistente faz falta. De qualquer forma, a ideia para já é retirar o motor, ver o que se passa com as lubrificações, etc. E voltar a colocá-lo. Para retirar o motor, eu vou ter que retirar aqui este veio, não sei como se chama isto. Isto tem aqui uma recartilha e aqui também tem uma recartilha. Eu vou colocar aqui o botão da seleção de velocidade, vou apertá-lo ligeiramente. Isto funciona da seguinte forma. Portanto, quando ele está a trabalhar, agora vou colocar este também já agora, que é o botão da manobra. Agora vamos ver como é que a chave entra assim. Bem, portanto, quando se faz assim, ele faz play, ou seja, esta roda
vai ficar simultaneamente encostada ali e ali. E o que se passa é o seguinte, esta é a velocidade mais baixa porque é quando a roda toca aqui nesta zona mais de menor diâmetro deste veio. Ora bem, se eu fizer assim e assim, quando fizer o encosto, ele vai encostar à zona de maior diâmetro do veio, portanto esta é a velocidade mais alta, esta será a velocidade mais baixa. Okay? Bom, eu para retirar o motor vou ter que retirar aqui um parafuso para libertar esta coisa. Talvez venha de facto a tirar este também, porque se tirar este depois facilita-me a retirada desta coisa aqui. Aqui dentro parece ter um pouco de tinta, não sei o que é que haverá aqui dentro. Não sei se aquilo é tinta, se é outra coisa qualquer, se é qualquer coisa, não sei, bom. Mas eu acho que vou tirar este e este, porque não me apetece estar a tirar o motor e deixar isto no sítio, e é capaz de dar para aqui confusão. Portanto, não custa muito, retiro aqui estes dois freios e estas duas rodas devem sair com facilidade. De qualquer forma, se calhar não faço isso hoje ainda, talvez faça amanhã.